Nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, na questão 350, a seguinte afirmação, abre aspas, se o Espiritismo deve, como foi anunciado, realizar a transformação da humanidade, só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas, o qual só se dará gradualmente, pouco a pouco, pelo melhoramento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não tornar melhor, mais bondoso e mais indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade, aquele que a adotou? De que serve ao avarento ser espírita se continuar sempre avarento? Ao orgulhoso se continuar sempre cheio de si? Ao invejoso se permanecer sempre ciumento? Então, todos os homens poderiam crer nas manifestações, como vemos, e a humanidade continuar estacionária. Mas não são esses os desígnios de Deus. Isso é o que nós vamos ver, que nós vemos na questão 350 do Livro dos Médiuns. Então, é por essa razão que eu entendo que espiritismo é mudança de rumo, é mudança de rota, mudança de hábitos, mudança de comportamento, enfim, mudança na forma de caminhar. Porque a forma como estamos caminhando hoje não é muito diferente da maneira como caminhávamos há muitos séculos atrás. Jesus veio há 2000 anos atrás trazer essa mensagem de mudança. Mudança do homem velho para o homem novo, o homem do futuro, através do evangelho que ele viveu, mas que até hoje nós temos dificuldade de incorporar na nossa vivência. Então, o Espiritismo vem para nos relembrar as lições do Evangelho, das leis morais nele contidas, porque agora nós já temos condições de entender o que não tínhamos condição de entender quando Jesus esteve aqui. E dia desses, durante a realização do Evangelho no Lar, eu me deparei com uma frase que me chamou a atenção. Não que essa frase seja uma novidade, não é isso. Ela não é novidade nem para mim e nem para vocês. Mas é que nesse dia ela me tocou de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Não sei dizer o porquê. Pode ser, talvez, que seja pela maturidade que nós vamos adquirindo com o passar do tempo, com o passar dos anos, e o que antes, aquilo que tempos atrás passava despercebido por nós, hoje talvez, em razão dessa maturidade que nós vamos adquirindo, de todo o conhecimento adquirido e da vivência que a própria vida se encarrega de nos oferecer, hoje tem um significado maior. E talvez por ser assim, provoca em nós uma reflexão mais profunda. Porque na medida em que vamos adquirindo valores morais, através das leituras de obras edificantes, ou de qualquer outro meio ou procedimento que enobrece o espírito, que ilumina a alma, um dia a nossa própria consciência nos cobra atitudes que estejam de conformidade com aquele aprendizado. E foi assim que, durante a leitura da obra Messe de Amor, no Evangelho no Lar, e Messe de Amor foi a primeira obra psicografada por Divaldo Franco, sob a orientação de Joana de Ângeles, na última lição, a de número 60, que tem por título Ante a Desencarnação, nós vamos encontrar a frase que me chamou a atenção, e é a seguinte: começa-se a morrer, desde que se renasce na carne. Então, como eu falei, não é nenhuma novidade. Todos nós sabemos disso, que a morte do corpo físico pode ocorrer a qualquer momento, a qualquer instante, desde no momento em que se renasce ou após longos anos.
Eu não vou ler a lição inteira, mas eu peço licença a vocês para fazer uma rápida leitura da parte dessa lição, onde está inserida essa frase que é o que nos interessa no momento. Diz assim: o que deixares de fazer, adiado por negligência ou descuido, ligar-te-á pelo remorso ao rochedo da aflição improdutiva. Quanto aos velhos, guarda paciência e cerca-os de mais carinho. Quanto aos enfermos, desdobra vigilância em torno deles. A vigília junto ao leito de alguém em sofrimento é depósito nos tesouros celestes. Quanto aos jovens, oferece a experiência em forma de conselho e assistência, disciplina e educação. Amigos e parentes, amados e conhecidos, desdobra os braços e enlaça-os com a ternura que embeleza a vida. Agora, quanto aos estranhos e aos adversários, vence a aversão e ama-os também, ajudando quanto possível a ingressar em tua família espiritual. Recorda, porém, que uns e outros em breve partirão. O retorno será inevitável. Começa-se a morrer desde que se renasce na carne. Esse é o texto de onde eu vi essa frase. Mas a que reflexão, então, essa frase me conduz? Eu comecei a pensar que, mesmo sabendo que a morte física pode ocorrer a qualquer momento, a qualquer instante, muitos de nós ainda vivem como se ela, a morte, não fizesse parte dos nossos planos. Não que estejamos planejando a morte, mas no sentido de que ela possa interromper os nossos planos. Nós não pensamos nisso. Pelo menos não tão já. E nós vivemos como se a morte viesse nos visitar apenas depois dos 80, 90, 100 anos. E nós sabemos que não é bem assim. Mas mesmo sabendo que não é bem assim, procedemos como se tivéssemos todo um futuro à nossa frente. Todo o tempo do mundo à nossa disposição para realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, e que, na maioria das vezes, são desejos materiais. E dessa maneira vamos caminhando distraídos, sem prestar atenção nos próprios passos, deixando de fazer no presente muitas coisas que deveríamos estar fazendo agora, projetando para amanhã, para o futuro. E acontece que talvez amanhã já não tenhamos tempo para isso. Por exemplo, ser feliz com aquilo que já temos, aquilo que já somos, porque a felicidade, diz um velho ditado que não sei a autoria, a felicidade não é um ponto de chegada, mas sim a maneira de se caminhar, nos livrar de um vício qualquer, que venha a nos comprometer esta e também a nossa próxima encarnação. Melhorar os nossos sentimentos, e essa é a proposta do Espiritismo, nos tornar pessoas melhores, e dessa forma ir nos pacificando interiormente. E há tantas coisas que poderíamos estar fazendo neste momento, evitando que, ao retornarmos ao plano espiritual, não venhamos a nos lamentar do tempo perdido. E entre essas coisas que nos farão lamentar o tempo perdido, nós podemos considerar como a mais comprometedora de todas para o espírito, que é a falta do perdão. A falta do perdão é a característica principal daquele que guarda em seu coração a mágoa, ressentimento,
e que vem gerar consequências danosas, consequências graves para o espírito, refletindo fatalmente no corpo material. Além do que, nos aprisiona ao desafeto, muitas vezes por vários séculos. E essas reflexões acabaram me levando a uma orientação de Jesus, quando ele nos recomenda a reconciliação com os nossos adversários, enquanto estivermos a caminho com ele. Porque nessa caminhada, sem rumo e sem atenção, nós vamos acumulando equívocos que um dia teremos que prestar contas à nossa consciência. E enquanto essa reconciliação não acontece, nós iremos ampliando cada vez mais débitos e mais débitos, que cedo ou tarde teremos que resgatar. Então, vamos dar uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo dos bem-aventurados, os que são misericordiosos, no item reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não sairei de lá enquanto não houverdes pago até o último cêntimo. A nossa atenção, nesse caso, vai para as palavras iniciais dessa orientação. Reconciliai-vos o mais cedo possível. Jesus não fala que essa reconciliação tem que ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Não. A reconciliação é agora, é o mais cedo possível, enquanto ambos estão a caminho. Porque um dos desafetos certamente vai partir antes do outro. E aí as consequências serão danosas. Mas então, como evitar tudo isso? É aí que entra o Espiritismo como mudança de rumo. O Espiritismo, que é o consolador prometido por Jesus, ele vem nos trazer, através do esclarecimento e orientação, valiosa colaboração para a correção do nosso rumo, da nossa direção, naquilo que até então estivemos realizando através de comportamentos equivocados. Desde que haja, no entanto, da parte daquele que se propõe o desejo e a vontade de melhorar. E a orientação mais eficaz de todas que nós podemos encontrar para impulsionar, incentivar aquele que tem esse desejo, aquele que tem essa vontade de melhorar, nós vamos encontrar nas palavras de Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que fala da perfeição moral, onde ele vai falar sobre o conhecimento de si mesmo. Vamos dar uma olhadinha no que diz Santo Agostinho. Conhecimento de si mesmo. Na questão 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí vem a 919A. Concebemos toda a sabedoria desse ensinamento. Mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? E Santo Agostinho: fazei o que eu fazia enquanto estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever,
se ninguém tinha o que se queixar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia reformado em mim. Aquele que a cada noite se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem, o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo da guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar sempre, acreditar em mim. Deus o assistiria. Então, é simples a orientação de Santo Agostinho. Ao primeiro momento, achamos que é uma coisa fácil. Só que tem um porém. Isso não é fácil. É preciso muita disposição, muito desejo e muita força de vontade para realizar isso que Santo Agostinho propõe. E para isso, gente, não basta estar espírita. É preciso ser espírita. Por que eu digo isso? Porque Kardec estabelece 3 categorias de espíritas. Primeira categoria, aqueles que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência experimental. A segunda categoria, os que lhe percebem as consequências morais. Apenas percebem. E vem a categoria 3, que são os que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. E aí, aquele que se coloca na terceira posição, nessa terceira opção, recebe ainda uma denominação de verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Então, é preciso muito esforço, muita dedicação para que a gente consiga iniciar essa mudança de rumo. Porque, meus amigos, é uma guerra íntima. Essa mudança de rumo é uma guerra íntima contra um adversário que nós não conseguimos ver. É um adversário que nós não identificamos porque não está diante de nós. É um inimigo que não está à nossa frente. Ele está dentro de nós. E é esse adversário que se encontra dentro de nós que faz com que façamos adversários que estão fora de nós. Aqueles com os quais estamos convivendo, aqueles com os quais estamos convivendo relações. E embora nós não tenhamos a visão dos olhos físicos para ver esse que é o nosso maior adversário, nós podemos identificá-lo. E esse adversário é o egoísmo. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 913, eu peço licença para a gente dar uma olhadinha. Falando sobre o egoísmo na questão 913. Entre os vícios, qual se pode considerar o pior? Já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Vós os combatereis inutilmente, e não conseguireis arrancá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz.
enquanto não tiver destruído a causa. Em todas as nossas imperfeições, em tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado, moralmente, no fundo, existe o egoísmo como causa original de tudo isso. E aí vem a pergunta 917, onde é feita a pergunta: qual o meio de destruir o egoísmo? E a resposta dos espíritos: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E principalmente com a compreensão que o Espiritismo nos dá do futuro real, e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando tiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Mas, como já dissemos anteriormente, não é fácil essa mudança. Nós estamos lidando com algo que, por milhares de anos, durante a nossa jornada evolutiva, nos serviu demais para a preservação da espécie, teve muita importância na preservação da vida, na defesa da sua prole, e hoje ainda carregamos traços desse sentimento que dificulta a nossa evolução. Nós encontramos traços desse egoísmo em todos os cantos em que andamos, em todos os lugares que nós vemos, que fazem parte dessa sociedade global em que nós estamos inseridos. O egoísmo está presente em todos os lugares, em todas as situações, independente de classe social, seja rico, seja pobre. Quantas guerras no mundo nós estamos presenciando, já presenciamos enquanto o tempo passa, decorrente do quê? Do egoísmo. Os líderes não se entendem, um não abre mão disso, o outro não abre mão daquilo, e as coisas continuam acontecendo. As guerras bélicas no mundo inteiro. Quanta fome no mundo, decorrente do quê? Decorrente do egoísmo. Quantos assassinatos nós temos presenciados, quantos crimes acontecem, quantas brigas, quanta corrupção nós temos acompanhado no mundo inteiro, não apenas no Brasil, na nossa pátria, mas no mundo inteiro. Quantas separações de casais, quantas incompreensões, quantos delitos acontecem pelo mundo, quantos desentendimentos, tudo em função do egoísmo que a humanidade ainda carrega no coração. E com tudo isso acontecendo à nossa volta, nós podemos dar a nossa contribuição para a construção do mundo melhor, através dos ensinamentos que nós temos aprendido, através dos exemplos que nós já podemos dar para as pessoas com as quem nós temos as nossas relações. E se tivermos a disposição para realizar a mudança necessária, aquela que o Espiritismo prega para nós, se tivermos a disposição, ajuda não vai nos faltar. Ajuda teremos aos montes dos nossos amigos espirituais e mesmo dos amigos encarnados. O Evangelho de Jesus, que contém as leis morais que são essenciais para as nossas vidas, nos dão essa sustentação para iniciarmos essa mudança de rumo. O verdadeiro espírita, ele é um cumpridor fiel dessas leis morais. Não porque ele já esteja completamente renovado. Não é isso. Mas é pelo fato
de estar se esforçando em cumprir essas leis. E sabe que muitas dessas leis ele já é cumpridor. O verdadeiro espírita sabe que ele já é cumpridor de muitas dessas leis. Mas ele reconhece também que tem um longo caminho a percorrer pela frente, mas se esforça diariamente pela renovação. O verdadeiro espírita faz isso. O verdadeiro espírita, com certeza, ele interroga, sim, a própria consciência, como faz Santo Agostinho, se perguntando se deu motivo para que alguém possa dele se queixar. Só que na primeira oportunidade que tem, ele procura o desafeto para um pedido de desculpa, para um pedido de perdão, para que, com esse comportamento, ele possa evitar um mal maior. Então, o espiritismo é mudança de rumo, é correção de rota equivocada, pela qual estamos ainda caminhando. É mudança de direção. Mas a mudança de direção é algo difícil de se fazer. É algo que tem que ter muita disposição. Eu me lembro, num caso meu, uma situação, como é difícil a mudança de rota, a mudança de rumo, mesmo no caso material. Eu estava vindo de Ribeirão e, por descuido, eu errei a entrada, que saía de Jaú para a gente vir para Bauru. Por um descuido, não sei se tinha um caminhão na minha frente, eu tentei ultrapassá-lo e não deu tempo de chegar na entrada, mas eu passei. E aí eu fiquei perdido, porque eu não sabia nada daquele trecho seguinte. Nada, nada. E era de noite ainda. Então eu fiquei perdido, não usava GPS ainda. Então eu fiquei meio perdidão. Então a primeira entradinha que vi à direita eu entrei. Mas para sair foi um sufoco, porque eu não tinha como consultar ninguém para saber. E eu só sei que eu demorei mais ou menos uma meia hora para tentar achar o caminho de volta. Então, a mudança de rota, a mudança de conduta, a mudança de rumo é uma coisa difícil para a gente. E quando nós estamos caminhando na nossa vida por um caminho que a gente está acostumado a caminhar, é difícil você mudar, é difícil você achar a rota certa. E nós já caminhamos durante a nossa existência, as existências nossas, a vida não, porque a vida é uma só, mas as várias existências em que nós já tivemos, nós caminhamos muito por lugares, por rumos errados, por rotas erradas, rotas equivocadas. E isso tudo está dentro da nossa consciência. E a forma que nós tínhamos para nos conduzir durante muito tempo. Então, vale a pena interrogarmos a nossa consciência sobre essa conduta. Como estamos nos conduzindo? Que rota nós estamos fazendo? Que rumo nós estamos tomando? Se estamos na rota certa, se estamos no caminho adequado? Sobre como estamos nos relacionando com as pessoas, seja no lar, seja no trabalho, na instituição que frequentamos. É importante essa observação a respeito de nós mesmos, porque existem pessoas que vão marcar as nossas vidas, assim como nós também vamos marcar a vida das pessoas. E como as pessoas será que estão nos vendo? Será que elas estão nos vendo como pessoas melhores, depois que conhecemos o Espiritismo? Que estamos melhores hoje do que há algum tempo atrás? Como será que as pessoas, quando olham para mim,
vai imaginar que eu seja, pelo menos naquele contato que tivemos, será que foi um contato bom, um contato agradável, algo que tenha trazido prazer, alegria para aquele com os quais nós tivemos esse contato? Que impressão nós temos passado para essas pessoas com as quais nós tivemos o contato? Seja no nosso trabalho, que tipo de amigo nós somos no trabalho, que tipo de marido, que tipo de esposa, que tipo de filhos nós somos no lar, como que as pessoas estão nos vendo? Existe sinceridade naquilo que fazemos? Como é o nosso comportamento? Então, o Espiritismo, ele nos alerta de todo esse comprometimento que nós temos com a vida, de toda essa necessidade que nós temos de mudar o nosso rumo, porque ainda nós estamos caminhando por rumos tortos, por estradas tortuosas. Ainda estamos nesse caminho. Então, é preciso que façamos essa experiência que Santo Agostinho nos passa e nos orienta a fazer. É preciso que tentemos fazer essa reflexão no momento do nosso repouso à noite, buscar recordar o que fizemos durante o dia, como foi a nossa relação naquele dia com as pessoas, que impressão nós passamos, e se percebemos que fizemos algo errado, algo que possa ter magoado alguém, que fizéssemos a nossa tentativa de reaproximação. Eu me lembro que alguns anos atrás, um colega, durante um encontro, não é no meio espírita, ele falou para mim o seguinte, falou, rapaz, eu estou preocupado porque isso era numa segunda-feira. Ele falou, eu estou preocupado porque eu tive uma discussão com uma pessoa, ele não falou o que era, uma discussão feia, ele falou, e a gente é muito amigo, mas a discussão foi feia. E ficou naquilo, discutimos, e ele foi viajar, ele foi para São Paulo. E quando foi no domingo, eu fui à missa, ele falou. E, rapaz, parece que a coisa foi falada para mim, parece que aquela missa estava sendo dirigida a mim. O padre estava falando sobre reconciliação com o adversário. E ele falou tanta coisa que eu fiquei preocupado com aquilo ali. Ele não me disse realmente como, de que maneira o padre havia falado, mas aquilo tocou nele. Ele falou: você não imagina o quanto eu estava torcendo para não acontecer nada com aquela criatura e eu pudesse pedir desculpa para ele. Mesmo eu sabendo que eu estava certo e ele estava errado. Então, a consciência daquela pessoa naquele dia ficou completamente pirada. Ele ficou com remorso, porque se acontece alguma coisa com aquela pessoa e não dá tempo daquela reconciliação, ele ia ficar muito preocupado, porque ele ouviu do padre toda aquela exposição. E, nós, e ele não tem a ciência que nós temos da necessidade da reconciliação, mas ele sentiu nas palavras do padre, que não sei de que maneira foi, mas ele sentiu que aquilo ali seria comprometedor para ele. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel nos brinda com uma lição que completa toda a nossa exposição. É uma lição fantástica que eu, volta e meia, eu tenho lido ela de novo, já li em outras ocasiões, porque eu acho ela muito interessante. Ela é bem simples e é muito interessante. E ela vai completar, então,
essa nossa exposição de hoje. Caminho, Verdade e Vida, Francisco Canto Xavier e o Espírito Emmanuel. A lição é a de número 16 e ela diz assim: endireitai os caminhos. Depois, analisam para vocês entenderem, perceberem que é exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías, com palavras de João Batista. Está em João 1,23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhe veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor? Distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra, em cada dia, ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitar os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocando o céu, sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar a tua atividade, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-á ao teu lado com a sua bênção. Então, meus amigos, essa é a mensagem que eu preparei para a noite de hoje. Que Jesus nos fortaleça, que permaneça com sua luz, iluminando os caminhos de todos nós. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção.